Essa semana eu tive uma paciente, né, um caso no consultório, que me chamou a atenção, ilustra bem o meu pensamento em relação ao cuidado, né, com o paciente. Essa paciente teve um outro serviço para tratamento em outro tipo de clínica, não é nem oftalmologia, né, do seu filho, né, em outra cidade. E ela me contou, né, alguns detalhes, né, sobre o tipo de atendimento em relação à postura dos médicos, etc. E o que eu queria, né, deixar assim claro em relação à minha opinião, né, sobre como atender o paciente. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, o médico está focado, o paciente quer uma resposta da ciência e o médico está focado, né, em dar essa resposta técnica, etc. Só que a gente precisa entender que as doenças elas ocorrem em pessoas e os nossos pacientes são pessoas, os nossos funcionários e colaboradores também. Então todo o ambiente, né, que acolhe, recebe o paciente, que faz e propõe, né, a fazer esse cuidado, ele precisa ser essencialmente humano. E uma forma da gente ter isso é a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente vai atender um paciente, eu posso às vezes tratar da doença, mas não esquecer da pessoa. Então, eu vou entender que essa doença, na verdade, ela está causando um impacto na vida da pessoa. Existem mecanismos, né, psíquicos relacionados à fragilidade que a pessoa tem diante dessa doença, que favorece o sofrimento e a maneira como ela encara isso, interage no dia a dia com as outras pessoas. E não tem como separar a doença da percepção da pessoa dessa doença e o nível de sofrimento. Por isso, né, antes da gente pensar assim, que um caso é muito interessante, que o caso é legal por ser diferente, a gente tem que pensar na pessoa que esse caso não é nada legal para ela ter essa doença. E a gente tem que pensar nisso mesmo, né, como é que nossos pacientes, quem a gente cuida, está sentindo em relação a isso, porque se colocar no lugar do outro favorece muito a gente se conectar com o nosso paciente e elevar o nível de serviço que a gente se propõe a oferecer.